Olá, boa noite. Então, hoje faremos a live da semana. Eu, Eduardo Perim, sou psiquiatra, sexólogo, trabalho com cannabis medicinal e sou terapeuta cognitivo-comportamental. E hoje convidei para participar dessa nossa live a minha amiga Renata Borja, que é psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, ela é palestrante, professora e ela tem uma página no Instagram chamada Cognitiva CT, tá vendo? Isso. Boa noite, querido. De novo aqui, né? Deu certo Boa agora. noite. Engraçado, encerrou a minha participação. Eu via você e É, falava, vou encerrar a sua participação. E eu não entendi por quê. oscilações de internet, né? Quando a gente É, depende da internet, às vezes acontece esse tipo de deu certo. situação, assim, Estamos né? aqui de novo. É isso Muito aí. obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Imagina, é um prazer meu de você ter aceito o convite, estar aqui falando comigo, é uma honra. E então vamos lá, vamos começar um pouquinho falando do que é TDAH, né? Então acho que é importante a gente falar o que é TDAH. TDAH é o transtorno psiquiátrico mais comum na infância e adolescência. Ele acontece em aproximadamente 5 a 6% das crianças e adolescentes. E na idade adulta, ele tem uma prevalência de mais ou menos 2,5% a 3%, né? Então, mesmo na idade adulta, ele é bastante frequente, né? Então, fala um pouquinho dos sintomas, Rê. Bem, eu sou a própria, então eu vou falar, eu vou Da sua aproveitar, porque eu experiência. tenho um exemplo aqui, que é a própria, e aí eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Distração, né? Esquece as coisas, porque o problema do TDAH tem relação com as funções executivas. Depois a gente pode até explicar direito para o pessoal o que que é, né, Eduardo? As Uhum. funções executivas. Mas tem relação com a distração, com a falta de organização, tem relação com a dificuldade de memória operacional, aquela memória de curto prazo, distrai o tempo todo com aquilo, Ô, Rê, perde eu a, acho, perde o eu acho que a foco. sua Oi. conexão não tá boa, tá dando umas falhadas aí. Você não quer verificar? É? Então vou ver Uhum. aqui. Vou ver se eu mudo de ambiente aqui para pegar uma conexão Ou, melhor, ou de tá? repente Peraí. muda para o 4G, de repente, às vezes funciona, Ele né? tá no 4G. Ah, Ela ele tá no tá? 4G. Tá. Tá. Então, Então, se eu você vou quiser, eu falando. posso tentar outra aqui. Tá? Não, Vou ver aqui. agora Vou ver se parece eu que deu uma consigo. estabilizada agora. Parece que Deu? voltou mais ou menos, hein? Mais ou É menos. porque a minha rede aqui em casa é muito instável. Ela cai e volta, mas o 4G é mais estável. Então, por Bom, isso que eu tô. Bem, o pessoal está dizendo que estão ouvindo bem. Então, vamos tá bom. continuar. Não, o som tá bom, o som tá bom. É mais a imagem mesmo que tá dando umas falhadas. Mas todo Tá. mundo sabe que a Renata Borges é linda, maravilhosa. Então, não, né? Até parece. Vai, Rê, Então, tá. continua então. Mas então, né, o que eu costumo falar, eu falo muito o seguinte: o que que o TDAH ele tem de diferente, né? Ele tem um problema com as funções executivas. Então, o que que são as funções executivas? A flexibilidade cognitiva, a memória operacional e o controle inibitório. Então, isso daí são coisas que ele vai ter uma dificuldade nisso, né? O controle inibitório tem relação com aquela reatividade, é reativo, é impulsivo, tem relação com essa impulsividade, né? Que muitas vezes as pessoas falam, É ai, menino, uma fica. dificuldade de inibir impulsos. De... É isso que significa, Exatamente. né? Uhum. Exatamente. Então, ela tem uma dificuldade de inibir os impulsos ali. Não significa que ela não consiga, é mais difícil. Então, aí a gente vai falar até sobre isso, assim, com as pessoas. Ela vai conseguir em muitos momentos e outros vai ser um pouquinho mais difícil e a gente vai falar sobre isso. Mas a memória operacional, ela tem relação com aquela memória de curto prazo e que as pessoas, que é aquilo, né? Essa eu vou contar dos meus exemplos, porque eu sou mestre, né? Esquecer celular para trás, chave do carro,
né? Até eu criar as minhas estratégias, era uma luta, porque a chave do carro era assim, eu ia sair, eu ficava 20 minutos procurando a chave do carro, já atrasei, chegava atrasada e tal, porque era 20 minutos procurando a chave do carro, né? Então, o celular, deixa para trás, porta aberta Cartão de de carro. crédito, às vezes, né? Coisas importantes, É, até dinheiro, eventualmente, né? às vezes Uhum. até isso, assim, mas assim, no meu caso tinha algumas coisas mais específicas. Porta de carro aberta, não fechava, não trancava, sai do carro e deixa o carro aberto com tudo lá dentro. Isso é comum, tá? Então, assim, isso é uma das questões que tem relação com a memória operacional, que é aquilo. Você está indo para fazer uma coisa, você chega lá, você fala, o que que eu vim fazer aqui? Já esqueceu. Né? Isso, é Aí aquela coisa assim, né? A gente chega, vou. fala pro filho assim: filho, pega esse copo aqui, leva até a sala aqui do lado, abre a gaveta e pega uma chave ali e deixa o copo lá. Então, é uma tarefa que exige passos, né? Tem Exatamente. passos para serem concluídos. No meio da tarefa, ele já esqueceu o que, que ele está fazendo, né? Então, ele começa, mas não termina, né? E muitas vezes eu falo assim: é engraçado que quem não sabe o que é isso, acha, ah, não, mas é preguiça, é falta de vontade de fazer as coisas, porque a pessoa é preguiçosa. Muitas vezes as pessoas acham que é preguiça. Não é. E é engraçado que e se eu falo isso, as pessoas às vezes levam susto. Eu falo, gente, né? Meu marido brinca, né? Que eu faço as compras e deixo as compras em cima lá da mesa da sala e vou embora fazer outras coisas. Porque na hora que eu chego em casa, o funcionamento daquela função, a função era fazer compras, era fazer compras, era. Cheguei, fiz as compras, vou fazer a Acabou. próxima função que está na cabeça. E aí eu vou para a É próxima. muito Então, comum, né, que as pessoas com TDAH comecem muitas atividades. É aquelas pessoas, por exemplo, que abrem um monte de aba no computador, né, na internet, e assim, ela começa a fazer uma coisa, aí ela se distrai, ou toca o telefone, ou ela recebe uma mensagem no celular, aí ela já perdeu aquilo, aí ela começa a fazer outra, aí começa a fazer uma terceira, aí depois, né? Então, é uma pessoa que ela tem dificuldade, às vezes, de priorizar estímulos, né? O que perfeito. significa isso? Perfeito. Né? Então, assim, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, né? E para que vocês tenham uma atenção ao que eu estou falando, vocês, de preferência, estarem olhando para mim, né? Ouvindo o que eu estou falando, não olhando o celular com outras coisas, não assistindo televisão e etc e tal. A gente tem que, na verdade, focar numa coisa só, né? E essa é a dificuldade das pessoas com déficit de atenção. Elas focam em tudo e em nada, né? Assim, essa É, é o maior problema, né? e isso é interessante, assim, né? Porque tem várias outras questões. Porque quando a gente fala o TDA, aí a gente está falando mais da desatenção e tudo mais. Quando você fala o H tem um extra, que é a hiperatividade, ou seja, essa agilidade, essa rapidez, faz tudo correndo, meio atrapalhado e por aí vai, um monte de coisa ao mesmo tempo e tal. O TDA, às vezes, o TDA já é mais quieto, ele distrai, fica lá vendo o passarinho, fica lá. A O borboleta TDAH, não. passando, Ele tá né? lá atormentado. Então, Eu vou dar um é um exemplo pouquinho para vocês, gente. diferente, Ó, né? aqui no meu consultório tem esse quadro aqui, ó. Olha o tamanho desse quadro aqui. Tipo, tem uns 1,5 m, sei lá, mais ou menos. Vermelho! Tipo assim, é um quadro discreto, eu diria, né? Tem paciente que fica em atendimento comigo durante 1 ano, 2 anos. E aí eles falam, nossa, que quadro bonito, você colocou quando? Oi? Ah, mas se eu te contar a quantidade de vezes que eu falei, que linda você, cortou o cabelo, ela falou, você já tá me vendo, já tem 2 meses que eu já tô de cabelo cortado, né? Né? Isso É. comigo é comum, é comum. Então aí a gente vai falando assim, essa dificuldade, quando você fala da prioridade,
É interessante, Eduardo, que uma das coisas, quando eu criei o Cog Planner, eu criei o Cog Planner para ajudar os meus pacientes em terapia, mas de uma forma geral. Mas eu usei muito ali algumas estratégias que eu, Renata, fui criando para eu tentar me organizar dentro desse meu modelo bagunçado, né? Então, assim, e eu falo que é um modelo bagunçado, mas é bom porque eu criei uma estratégia para lidar com isso e eu acho ótimo eu ser hiperativa. Se alguém falar comigo assim, tira de você sua hiperatividade, eu falo, não sou eu, não quero. Não tira! Eu adoro ser do jeito que eu sou. E aí o povo acha graça, porque fala, poxa, mas como é que alguém gosta de ter um TDAH? Eu falo, gente, eu me conheço assim desde que eu nasci. E aí eu criei estratégias para isso funcionar bem e funcionar muito bem. Então, não Mas tem assim, problema. isso é que é uma coisa importante de falar, né, Rê? É o seguinte, a Rê é uma baita terapeuta, né? Então, ela consegue lidar com o TDAH dela, com todas as técnicas que ela conhece, com todas as coisas que ela estuda, né? Que a gente estuda de terapia cognitivo-comportamental, voltada para o TDAH e tal. Agora, uma pessoa que não tem essas técnicas e não faz tratamento medicamentoso é uma pessoa que tem muitos prejuízos na vida, né? Então, assim, prejuízo na A gente escola. E isso eu preju- acho que aí é que está a questão. Vou só te interromper rapidinho. Modelo TDAH interrompendo os outros também não dá conta, fica lá Verdade, isso já é tá sintoma. o raciocínio rápido, tá, gente? Vocês já estão aprendendo, já estão vendo como é que o modelo funciona. É assim, né? Mas o que eu acho, essa coisa aí que você estava colocando, né? O modelo TDAH, ele é um modelo que ele pode ser treinado. E ele precisa ser treinado. Então, é ruim quando a pessoa não busca a alternativa, porque é ruim quando ela não cria a possibilidade de procurar um médico e procurar um psicólogo para fazer esse tratamento. Então, agora tem também os TDAs de alto rendimento, que às vezes eles já aprenderam estratégias, eles só vão precisar ampliar algumas estratégias e vão precisar de menos coisas, já não vai ter tanta, vai precisar às vezes só de uma terapia, só de um trabalho terapêutico, porque ele já tem um funcionamento, um alto rendimento, né? Então, são os TDAHs de alto rendimento. Eu acho que a gente precisa, Eduardo, só te interrompendo, que é uma das coisas que eu penso assim, é que existe muito estigma sobre, nossa, meu Uhum. filho tem TDAH, então a vida acabou para ele. Então, é assim, eu já escutei isso muito dentro do consultório. Eu já peguei pais e eu pergunto: o que você pensa dele? Se ele tem TDAH, o que isso significa para você? Ele não vai ser ninguém na vida. Eu não escutei essa frase uma vez só. Eu escutei essa frase umas 20, 30 vezes ou mais. Então, assim, isso a gente precisa entender que isso pode ser treinado e quanto antes as pessoas buscarem ajuda e buscarem compreender esse transtorno, melhor vai ser para a vida delas, né? Então pode continuar seu raciocínio. Desculpa. Deixa eu ver se eu lembro onde que está meu raciocínio, né? Então, ó, as pessoas com TDAH, elas podem ter muito sintoma quando não tratadas, né? Então é aquilo que a Rita tá falando aí, né? Tanto das abordagens psicoterápicas quanto das abordagens medicamentosas, né? Então prejuízos como? Prejuízo na escola, porque a pessoa não consegue prestar atenção no professor, não consegue prestar atenção na prova, por exemplo, escreve coisas. Às vezes a pessoa erra coisas que ela sabe, mas ela erra porque não prestou atenção direito, né? A pessoa, ela se torna... você está conversando diretamente com ela e de repente ela se distrai, viaja na maionese, né? E tal. Ela se distrai com muita facilidade, ela não consegue persistir na mesma atividade durante um tempo muito longo. Então, se você der um texto longo para alguém com TDAH não tratado, essa pessoa vai ter dificuldade de ler esse texto inteiro, né? Organização, né? Outro problema, né? Assim, a Rê super organizada, né? Mas, de novo,
Porque ela Médio, tratou, né? né, o TDAH dela. Médio. E aí eu vou colocar. Eu sou organizada nas formas aqui das coisas que eu tenho que fazer, nas minhas funções. O escritório é uma zona, e aí depois eu arrumo de tempos em tempos quando a cabeça bagunça, porque aí eu olho em volta e falo, ai meu Deus, me perdi. Aí eu volto e arrumo de tempos em tempos. Então ele fica aquela coisa que só eu sei achar, aí daí a pouco me dá aquela coisa de arrumação, aí eu arrumo tudo, aí fica tudo tranquilo. Mas na questão. Impulsivamente, arruma tudo Na questão impulsivamente. de planejamento, eu sou boa. Então, essa é interessante, porque eu falo que eu tenho uma organização numa parte, tenho uma outra desorganização em outras partes, mas assim, são coisas que você vai ajustando, né? Vai melhorando. Uhum, Agora, algumas eu já aprendi a conviver. Então, assim, às vezes tiro o uhum, sapato na sala, vou lá para dentro. Chego lá sem sapato, não sei onde é que enfiei o sapato. Deixei lá na sala. Então, assim, essa coisa tem. Então, eu uhum. tenho que falar. Mas eu já criei algumas estratégias para outras coisas. E a gente vai entendendo isso melhor. Agora, uma coisa que você colocou, né? Quando que a gente tem que o TDAH ele tem muito, que é essa dificuldade de priorizar, que eu estava até colocando, que quando eu criei a agenda, que foi o Cog Planner. O que eu comecei a ver muito? Renato, uma das coisas que eu aprendi muito cedo foi isso. Cedo não, mas assim, eu custei um pouco. Eu penei um bocado na minha adolescência, penei bastante até. Mas depois eu fui criando algumas estratégias. O procrastinar, por exemplo, era E uma tendência minha. E eu fui aprendendo a a contornar. Então, procrastinação é o que as pessoas chamam de preguiça, né? é, A pessoa com TDAH, por ter muita dificuldade de prestar atenção naquilo, ela vai deixando aquilo para depois, porque aquilo é chato. Então ela vai procrastinando, ela tem uma tendência à procrastinação. Fala aí, Rê. Desculpa. e na realidade a tendência, você falou certo, que são duas coisas que eu observo. A tendência à procrastinação, ela tem não só porque você acha chato, mas porque você fala assim, não vou ter mais tempo depois, agora eu vou fazer uma outra coisinha que eu acho mais legal. Então eu vou ter mais tempo para fazer depois. E na realidade, às vezes a pessoa não vai ter. E às vezes isso vai gerar mais problema para ela, porque ela não criou uma organização de prioridades. Então, às vezes aquilo ali é uma prioridade e ela está fazendo uma outra coisa que não é uma prioridade e deixa aquela prioridade para depois. E depois já passou o tempo e ela se enrola e aí atrasa para entrega de trabalho, faz trabalho de última hora. Então, assim, eu conto muito, assim, uma historinha, né? Não sei se eu posso contar aqui, mas eu falo assim, que eu tinha muito essa tendência de fazer, e eu percebo, de fazer o trabalho em cima da hora, um dia antes. Mas porque eu também entendi rápido que a minha ansiedade me ajudava. Então, eu falava assim, se eu deixo para fazer na última hora, a minha ansiedade vai lá, eu tenho hiperfoco, porque a ansiedade me ajudava a ter o hiperfoco. Eu fazia aquilo ali em um dia igual uma louca, no coração, na boca, que assim, porque com medo do negócio não dá tempo, não perdia prazo, não. Mas era tudo muito assim, Em naquela cima da tensão. hora. Em cima da hora. A Até um dia procrastinação. até um Desculpa. dia, vou te contar essa historinha, que aconteceu uma coisa, eu fiz letras também, na faculdade o professor mandou fazer um trabalho que eu achei legal, eu comecei a fazer um mês antes. Quando eu cheguei lá, entreguei o trabalho para ele, um dia ele me encontrou no corredor, falou, vem cá que eu quero conversar com você, e falando com a voz meio engraçada, muito sério que eu tenho que te falar. Eu falei, isso me ferrou. Eu escrevi uma peça de teatro pro cara, ao invés de escrever um trabalho, o cara agora vai me ferrar. E eu, né? Porque eu fiquei um mês estudando e fazendo a peça. Quando eu cheguei dentro da sala dele, ele jogou o negócio assim em cima assim da mesa e falou que eu tenho que falar pra você, muito sério, jogou um negócio em cima da mesa. Eu falei, tô ferrada. Porque o pensamento do TDAH é assim, sempre eu estou ferrada, porque como eu faço as coisas em última hora, o meu negócio... Só que aquela vez eu tinha feito antes, e só que eu não estava lembrando disso, porque o pensamento automático é assim, me ferrei, porque a tendência é Esqueci. errar.
esqueci A de tendência fazer, é né? errar. Então, como a tendência é errar, o meu pensamento já era, me ferrei. E aí ele olha para mim e fala: o melhor que eu tenho lido sobre Fernando Pessoa. Eu levei um susto e depois eu fui classificada num concurso nacional de literatura com esse trabalho. Uhum. E aí eu entendi que se eu fizesse adiantado as coisas, eu aumentava a minha capacidade em muito mais. E Uhum. aí eu mudei o meu modelo. Eu falei, eu prefiro fazer antes para poder fazer mais e fazer melhor. Então eu criei, inclusive, uma estratégia de iniciar com mais antecedência, fazer muito melhor. E aí os meus resultados começaram a ser maiores. Então, isso eu acho muito interessante. Eu conto isso, às vezes eu conto muito para os pacientes, falo, olha, se às vezes você deixa para fazer em cima da hora, ou porque você se esquece, vai fazer uma outra coisa mais prazerosa ali naquela hora, mas às vezes você deixa para Isso. fazer em última hora, porque você sabe que a ansiedade vai te ajudar a te dar o hiperfoco, mas você está perdendo várias outras oportunidades com isso. Vale a pena testar, fazer antes um pouquinho. Então, essa questão É. da prioridade mudou muito para mim. Então, quando eu criei o Cog Planner, uma coisa que eu ensino para as pessoas muito é entender o que é prioridade. O que é importante, urgente, o que é só urgente, o que é só importante, o que não é nem urgente nem importante, nem urgente nem importante. Esquece! Não faz, não vai adiantar. Cria a prioridade naquilo que você precisa fazer. Então, isso eu acho que é importante a gente colocar para as pessoas. Uma das coisas, né, que as pessoas com TDAH têm, né, é uma dificuldade de gerenciamento de tempo. É isso que a Renata está falando, né? Então, assim, gerenciar o que realmente é urgente, o que é importante e o que é menos importante ou são tarefas do dia a dia. É isso que ela desenvolveu, né, uma agenda específica para classificação para organização do tempo, para o gerenciamento de tempo, né? Estão perguntando aqui, né, de as pessoas falarem coisas sem filtro, né? Então, sim, esse é um sintoma do TDAH que tem a ver com a impulsividade. Então, a impulsividade ela pode se manifestar de diversas maneiras. Ela pode se manifestar na fala, interrompendo as pessoas, ou, por exemplo, entrando num grupo e já, assim, é tipo aquele ditado, né? Pula na janelinha do trem e vai, né? Assim, e a impulsividade também pode se manifestar de uma forma agressiva. Então, se irritar com muita facilidade, explodir com muita facilidade, comer demais, né? Então, o TDAH tem uma relação com obesidade e sobrepeso, né? Sexo impulsivo, né? Transar sem camisinha, transar meio sem critério, né? Tem a ver com compras, gastos, né? Desorganização de gastos, né? Tem a ver com drogas, álcool, drogas, né, em geral, né? Então, a impulsividade ela se manifesta de diversas maneiras diferentes, né? E todas essas questões que eu estou colocando aqui estão presentes em muitos pacientes com TDAH, né? Outra coisa é a inquietude, né? A dificuldade de ficar sentado, parado, fazendo uma atividade, né? Uma outra coisa que eu queria falar só TDAH Deixa é eu uma só te doença interromper que... aqui. Posso te interromper rapidinho? Nesse da Pode. dificuldade de ficar sentado? Né? Eu vou só falar, dar um exemplozinho para as pessoas. Eu, quando tinha 7 anos, que eu fui para a escola, a professora chamou meus pais lá, que ela não sabia o que fazer comigo, porque eu andava dentro da sala, eu não ficava sentada na carteira de jeito nenhum, e eu era a melhor aluna da sala, eu tirava total em tudo. E aí ela não dava conta de me coordenar, ela não sabia o que ela fazia, porque eu não ficava sentada. Então, eu tinha 7 anos, eu não dava conta de ficar sentada na carteira. Isso as pessoas começam a entender como indisciplina. Né? Na realidade, é uma dificuldade real mesmo. Eu sento dentro do consultório, eu viro as pernas para um lado, eu viro para o outro, daqui a pouco eu estou mexendo na cadeira, eu sento em cima da perna, eu viro do outro jeito. A gente tem uma dificuldade de permanecer imóvel.
E é real isso. E Uhum. assim, às vezes, quem não entende como é que é o funcionamento, fica às vezes incomodado, mas tem uma atividade maior, e por isso que é muito interessante a atividade física para essas pessoas, né? As crianças que fazem mais atividade física, elas se organizam mais mentalmente. Então, gente, atividade física é ótimo para quem tem TDAH, né? Eu fui bailarina, eu não dançava bem, não. Né? Quer dizer, não dançava mal, eu nunca fui a primeira, eu era do corpo de baile. Eu É. dancei até os 20 e poucos anos, eu fazia parte do corpo de baile. Mas assim, eu dançava 3 a 4 horas por dia. Tinha que gastar minha energia. Não dava, a energia era É, muita. atividade física ajuda muito, né? E me ajudou Sim. a me dar disciplina, porque o balé, por exemplo, me ajudou muito a organizar e me ajudou a dar disciplina. Não, você tem que ficar ali, você tem que ficar quieta, o braço tem que ser assim. E isso tudo contribuiu para essa disciplina também. Então, atividade física ajuda muito, porque principalmente artes marciais, são coisas que ajudam muito a organizar as pessoas com TDAH. Porque às vezes quem está assistindo a gente aqui, né, Eduardo, pode ser pai ou mãe de uma criança que tem TDAH e às vezes está sem Sim. saber algumas estratégias, e essas aqui são coisas úteis que eles podem fazer e podem ajudar e estimular a criança a fazer, porque vai ajudar a organizar psiquicamente também. Uhum. Verdade. E assim, uma coisa que eu queria falar também o TDAH, ele se inicia na infância, tá? Então, ele se inicia antes dos 12 anos de idade, tá? E ele, no final da adolescência, início da vida jovem, aí, da idade adulta jovem, né? É, a pessoa pode sumir o TDAH espontaneamente, ou ela pode permanecer com alguns sintomas na vida adulta, né? Então, o tipo mais comum de TDAH na infância e adolescência é o tipo combinado, ou seja, é uma mistura de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, as três coisas. Esse é o tipo mais comum da infância, tá? E da adolescência. Na idade adulta, o tipo mais comum é o tipo desatento, tá? Embora permaneça impulsividade e hiperatividade de algum jeitinho ali, certo? Então, essas pessoas estão mais propensas a acidentes de carro, estão mais propensas por exemplo, serem assaltadas na rua porque estão falando no telefone distraidamente, né? E inúmeras outras coisas, né? Estão mais propensas ao uso de drogas, uso de substâncias, né? Enfim, então, eu acho que o TDAH é um transtorno absolutamente tratável. É isso que é o mais importante de tudo. O TDAH, ele tem um tratamento que é medicamentoso, né, à base de estimulantes, como, por exemplo, metilfenidato, mais conhecido como Ritalina, Ritalina LA ou Concerta, ou então a lisdexanfetamina, né, que é o conhecido Venvance, tá? Esses dois são os tratamentos de primeira linha. E aí nós temos também bupropiona, nós temos modafinila, nós temos outras drogas que também podem ajudar no TDAH, sim, né? Se a pessoa não se adapta a essas duas primeiras opções. Outra proposta de tratamento medicamentoso é o uso de cannabis medicinal também, tá? A cannabis medicinal, né? As pessoas que fumam maconha ficam distraídas, tá? Quando você fuma maconha, você fica distraído porque, na verdade, você tem um alto teor de THC, que é uma das substâncias da cannabis, e você tem muito pouco dos outros componentes da cannabis, certo? Agora, quando você trata alguém com cannabis medicinal, você tem um equilíbrio entre THC e canabidiol. E esse equilíbrio melhora muito a atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, eu estou falando um pouquinho do tratamento medicamentoso e é muito importante o seguinte, gente. O tratamento medicamentoso do TDAH,
é um tratamento altamente eficaz, tá? O TDAH é um dos transtornos da medicina como um todo que tem a melhor resposta ao tratamento medicamentoso, tá? Então, assim, o TDAH é tratável e não deve ser deixado de lado, porque vai prejudicar a pessoa. Às vezes os pais falam assim para mim, mas ele tem boas notas na escola. Ok, mas ele poderia ter melhores notas, entende? Ele poderia estar se desenvolvendo mais do que ele já está, né? Porque tem crianças e adolescentes, por exemplo, que são muito inteligentes, né? E que acabam, por serem muito inteligentes, acabam tendo um bom desempenho na escola. Mas eles poderiam não ter um bom desempenho, eles poderiam ter um ótimo desempenho, né? Então, o tratamento ajuda muito, né? E tem o tratamento psicoterápico também, né? A terapia cognitivo-comportamental. Uma delas é a estratégia que a Rita estava falando, né? Do Cog Planner, que é uma agenda de prioridades, né? Você pode explicar melhor aí? A agenda, o Cog Planner, na realidade, ele inclui várias coisas. Ele inclui estratégias. Vou pegar uma aqui, mas essa é a versão antiga. A versão nova essa aqui é a antiga, gente. Mas a nova vai sair dentro de um mês, imagino eu. A gente está nas finalizações da arrumação dela. Mas a primeira parte, ela é uma parte toda. Essa daqui antiga eram 3 partes. É uma parte de organização e planejamento com estratégias de organização e planejamento. A segunda parte era um diário terapêutico, mas um diário para mudança de hábito, para a pessoa saber como que ela vai mudar o hábito. Não é uma agenda normal. Ela vai pensar em metas, ela vai pensar nos pensamentos que estão atrapalhando ela vai pensar nas coisas nas pendências que ela tem que fazer. Eu chamo muito de pendências, aquilo que fica na cabeça da gente, a gente vai deixando para depois e não faz. Então, ela tem lugar até para isso, para a gente poder aprender a fazer essa organização das coisas que a gente tem que fazer para que as coisas possam se organizar. Então, tem a organização do planejamento mesmo, diário, mas tem o que eu chamo de compromisso comigo mesmo. É aquilo que eu quero melhorar, eu quero mudar, que eu estou deixando de fazer e não faço. Então, eu tenho um lugarzinho para pôr isso. Tenho o registro de pensamentos. E aí eu tenho o que eu aprendi, o que eu gostaria de agradecer, né? Então, e aí eu tenho autoelogio agora na agenda nova, que é bem legal, porque eu quero mudar o mindset, né? Tá, meu dia deu errado porque o que aconteceu, você vai aprender a avaliar o que aconteceu e você vai aprender, bem, o que eu preciso fazer de diferente amanhã para poder mudar o meu dia e melhorar o meu dia. E a terceira parte era uma parte de gestão emocional. Então, tinha desafios de pensamento, desafio de raiva, de ansiedade, de tristeza. Ou seja, quais são as perguntinhas já básicas para mudar cada emoção, para fazer essa modificação, os desafios de pensamento. Mas também eu tenho o pronto-socorro cognitivo, Eduardo, que é muito interessante, que o pronto-socorro cognitivo são perguntinhas que tem para paralisação e para compulsão. Então, que é para mudar comportamentos. E é para você repensar sobre isso, né? Porque geralmente, aqui eu mexendo, né? A mexida. Geralmente as pessoas precisam, quando elas estão desorganizadas, eu não estou falando só o TDAH, porque muitos dos pacientes que vêm para o consultório, eles estão desorganizados também, eles não sabem resolver problemas, eles não aprenderam a resolver problemas. E o TDAH, ele tem uma dificuldade muito grande, porque ele pensa muito, ele faz muitas conexões, mas ele pensa de forma desarticulada. Então, ele precisa criar uma organização naquela forma dele de pensar. Então, uma coisa que eu costumo colocar muito, né, tem relação com essa questão dessa desorganização do pensamento. Eu, Renata, por exemplo, hoje, eu conecto coisas e eu faço conexões sensacionais. Porque eu falo, peraí, não, isso daqui que eu li lá tem relação com aquilo que eu li aqui. Peraí, deixa eu pesquisar. E aí eu ponho lá no Google, vou pesquisar algumas coisas. Aí eu começo a descobrir umas coisas que ninguém viu ainda.
E aí aquilo me motiva, eu adoro, porque aí eu vou aprendendo coisas novas, isso me faz ficar mais criativo. Eu brinco que eu falo muito com os pais dos meus pacientes jovens, né? Que o paciente de TDAH ele não tem falta de foco, ele tem excesso de foco. Ele tem tanta coisa que ele pensa e que ele foca que ele tem excesso de foco. Então, vamos parar de falar que é falta de foco? Fica parecendo que o menino tem uma falta de um negócio. Não, ele tem falta, não, ele tem excesso. E Eu aí acho. ele não consegue pensar muito, porque é tão excessivo. Né? Então, a gente precisa organizar esse excesso de foco para que isso funcione bem. E ele fique ótimo no excesso de foco dele, né? Então, pode ser legal ter esse excesso de foco. Agora, eu vou te colocar uma coisa que é engraçada, eu vejo muito nos meus pacientes, eu tinha muito isso. Vestibular, para mim, foi um horror. Por quê? Não é por conta de estudo. Prova múltipla escolha, para mim, era um desastre. E aí eu vou explicar por quê. E aí quem é TDAH vai reconhecer e vai ver. Eu olhava as questões e falava, é essa questão. Mas isso não pode ser, porque isso daqui está muito fácil. E ser muito fácil não pode ser essa questão só, não. Tem que ter um trem por trás disso que não é essa. Aí eu não marcava aquela, marcava errada. Então, eu ia mal na prova porque eu estava achando que estava fácil demais para ser verdade, que não era possível que podia ser tão fácil assim como eu estava achando, e marcava errada e acabava tirando uma nota muito inferior à que eu podia tirar. Então, isso hoje eu consigo compreender. Né? A questão do exceto, de não ler as palavras em mão na prova por causa disso. Né? Eu depois, mais tarde, já adulta, que eu fui fazer o vestibular de letras, aí eu já estava num outro momento da minha vida, eu já fiz um vestibular de outra forma, passei super bem colocada, sem nem estudar para aquilo ali. Então, assim, mas por quê? Porque aquilo tudo já estava lá dentro, mas aí eu já estava lendo, aprendi a fazer a leitura das questões. Então, eu pulava o exceto. Então, eu fazia a prova, às vezes, na aflição, eu pulava o exceto, eu pulava uma série de outras coisas e acabava respondendo uma coisa diferente do que era aquilo que estava sendo perguntado. Então, esse era o problema. Às vezes, menorzinha, eu lembro de eu levantar a mão e eu pedir para a professora vinha às vezes na minha carteira e ela lia a pergunta para mim. Quando a professora lia, eu respondia certo. Quando eu estava lendo, às vezes eu não dava conta de articular. Aí a professora lia. Na realidade, não era nem eu não consegui ler. Eu sempre li muito bem. Até a leitura não tinha problema, não. Mas só dela ler para mim, automaticamente eu já sabia responder. Mas enquanto eu estava lendo, às vezes eu não conseguia conectar o que estava sendo pedido. Então era muito, muito engraçado que a cabeça às vezes já tá ali naquela desconexão. Então, a gente tem que ensinar essa pessoa a coordenar essas ideias, a coordenar essa forma de pensar, porque eu vejo assim, eu acho que eu sou muito criativa, mas eu vejo nos meus pacientes essa alta criatividade, eu vejo nos meus pacientes essas altas conexões, e que se eles utilizarem isso de uma forma mais funcional, de uma forma melhor, isso pode ser muito útil para a vida deles, né? Você falou dos TDAHs que são muito assaltados. Eu tenho um irmão que foi sequestrado, é TDAH. Né? Teve aquele sequestro relâmpago e depois teve um carro assaltado. Mesma coisa, as duas vezes foi carro. Né? Então, o carro assim, roubado também, porque deixou a porta aberta, a casa roubada, né? Etc. Exatamente. Não vê, não olha as coisas mesmo. Então, assim, isso realmente a gente acaba sendo. Eu criei algumas estratégias de prestar atenção em algumas coisas, mas foram modelos meus. Eu fui treinando essa atenção. Então, isso pode ser treinado. Vamos só ver algumas perguntas que estão sendo feitas aqui, porque o pessoal tá fazendo algumas perguntas. Então, assim, o TDAH, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, e os tics ou Tourette, né? Eles são 3 transtornos que compartilham a mesma genética. Então, quem tem um deles tende a ter os outros 2. Não significa que necessariamente tenha, mas tem uma chance muito maior de ter.
né? E às vezes o que acontece é, quando a gente tenta tratar primeiro o TDAH para depois tratar o Tourette, por exemplo, os tics, você dá o estimulante e os tics pioram, tá? Então, tem algumas ordens de tratamento, tá? Quando você tem toque, Tourette e TDAH, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar o toque e o Tourette, na verdade, tá? Tem que estar muito bem equilibrado do toque e do Tourette, para daí você colocar o estimulante. Se você colocar o estimulante antes de tratar adequadamente o toque e o Tourette, vai piorar tanto o toque quanto o Tourette, tá? Então, o médico tem que saber fazer esse diagnóstico adequado dessas comorbidades, né? E tratar de uma forma adequada, tá? Nem sempre o estimulante piora os tics, mas pode acontecer. Quando isso acontece, geralmente existe uma piora momentânea de algumas semanas e depois isso volta ao normal. Alguns pacientes pioram e ficam ruins mesmo. E aí a gente tem que tirar o estimulante, né? Tem que trocar por outra opção, tá? A medicação do TDAH, ela é muito importante. Então, assim, se a gente for classificar o tratamento do TDAH, o tratamento tem que ser medicação com terapia cognitivo-comportamental. Eu não tenho dinheiro para fazer tratamento medicamentoso e mais a terapia. Segundo lugar, medicação, tá? Se eu não tenho dinheiro para fazer os dois, eu vou tratar com remédio, tá? Terceiro lugar, terapia, certo? O ideal é ter os dois, óbvio, né? Agora, se eu só tomo o remédio, eu não desenvolvo essas habilidades para que eu me torne, no futuro, independente do remédio, né? Eu acabo, na verdade, precisando sempre da medicação para funcionar no dia a dia, né? Também perguntaram aqui da síndrome do pensamento acelerado, se tem a ver com o TDAH. Na verdade, a síndrome do pensamento acelerado foi uma criação do Augusto Cury, né, que é um psiquiatra. Isso não existe, na verdade, na prática, tá? Porque, assim, a síndrome de pensamento acelerado, ela pode ser milhares de coisas. Ela pode ser transtorno bipolar, pode ser TDAH, pode ser transtorno de ansiedade generalizada, pode ser um transtorno de estresse pós-traumático, pode ser TOC, pode ser milhares de coisas. Então, esse termo, síndrome do pensamento acelerado, esquece, gente. Isso aí é criação fora da classificação psiquiátricos. Isso aí pode ser milhares de coisas. TDAH pode ter relação? Pode ter relação. As pessoas com TDAH pensam muita coisa. Sim, ok, né? Também perguntaram sobre o diagnóstico diferencial entre o TDAH e a ansiedade, tá? Então, veja bem, é muito frequente que as pessoas com TDAH tenham ansiedade, tá? É muito frequente a comorbidade de TDAH com ansiedade ou depressão. Ou depressão, tá? Como diferenciar? Às vezes é difícil a gente diferenciar isso, tá? Mas a ansiedade, ela tende a começar mais para frente. Geralmente o TDAH começa antes do que a ansiedade, né? Muita gente confunde, por exemplo, eu tenho 30 anos de idade e eu comecei a ter dificuldade de atenção. Então eu acho que eu tenho TDAH. Provavelmente você não tem TDAH. Provavelmente, na verdade, você pode ter um transtorno de ansiedade, você pode estar deprimido, você pode estar... Porque o TDAH, pelo que se conhece hoje na ciência, ele começa na infância, antes dos 12 anos de idade. Existe uma discussão na literatura de alguns autores que acreditam que o TDAH possa começar na idade adulta. Mas isso ainda não está definido, né? E pela classificação usual, começa na infância, tá? Geralmente os adultos têm ansiedade, depressão, toque, outros transtornos que podem parecer TDAH em alguns aspectos, tá?
É, Então, perguntaram se a Ritalina pode piorar o Tourette. Pode, é isso que eu estou falando, tá? Primeiro, quando você tem essa comorbidade, você tem que tratar primeiro o toque e o tique. Você tem que largar o TDAH um pouquinho de lado, tá? Equilibra bem o tique e o toque, tá? Aí sim você coloca o estimulante. Mesmo assim, eventualmente você tem uma piora dos tiques. Geralmente a piora é temporária e depois volta ao normal. É isso que eu. Essas perguntas. Acho que essas são as principais aqui que fizeram. Vamos lá, Rê. Fala um pouquinho, Olha, Rê, eu vou de. colocar uma coisa aqui que você falou, só porque eu acho que é interessante, é uma observação que eu faço muito, porque você sabe que eu gosto de estudar metacognição, né? E metacognição é a nossa percepção sobre a cognição em si. E a cognição e as regras que nós criamos sobre as nossas cognições. Então, isso aí significa memória, significa atenção, significa foco, significa preocupação, significa tudo que envolva o pensar em si ou que envolva questões cognitivas em si. E é interessante que uma coisa que eu observo muito, assim, na minha visão, né, é como se eu tenho uma tendência a achar, mas isso é uma percepção, eu estou falando da minha ideia como terapeuta. Eu tenho uma tendência a achar que os pacientes que têm toque e TDAH, na realidade, o TDAH é basal e o toque é uma estratégia compensatória que vem do Muitas vezes TDAH. eu tenho essa percepção também. Muitas vezes eu É, tenho. que vem do TDAH, porque ele tem uma ideia. A minha memória é ruim. Aí, como a minha memória é ruim, eu preciso Eu me me torno certificar. obsessivo, eu me torno É, obsessivo para lidar com a dificuldade de atenção. Sim, isso acontece em muitos casos, eu também concordo, tá? então, Apesar de assim, ter também a ligação genética entre as duas não, mas a patologias gente, também, né? mas aí é que tá. O que eu tô colocando é a questão genética, a gente sabe que eles vêm muito juntos. E você pode reparar que em famílias de pessoas que têm toque, geralmente tem outros com TDAH também. Então, assim, elas estão muito relacionadas, né? Eu vejo na minha família mesmo, né? Eu e meu irmão caçula somos TDAH, nós dois. E, assim, a família do meu pai tem toque e a família da minha mãe tem toque. Então, assim, na realidade, todo mundo via mais o toque dessas pessoas, mas eu acho que era um TDAH que depois criou como estratégia compensatória aquilo que tornou o toque. Agora a gente sabe também que tem gente que tem toque e não tem TDAH basal. Mas a grande maioria dos meus pacientes não, como a minha memória é ruim, como a minha memória é fraca, eu preciso me certificar mais vezes para poder não esquecer, para poder ver, para eu não. Então, tem um bocado desse TDAH, eu entendo como um TDAH basal que inicia os outros transtornos. E aí outras pessoas andaram perguntando aqui de comorbidades, né? Eu vejo isso também. Outro dia eu vi uma pesquisa que mostra que transtorno bipolar, acho que 80 ou 90% tem TDAH como É muito comorbidade. comum também, é muito comum. Não sei se Então, chega 80 a tudo 90. isso, Rê. Não sei se chega tudo isso, mas Essa pesquisa estava dizendo mostra isso, ok. na amostra deles lá, era mais ou menos isso. Acho que 80 a 90. Era altíssimo. Era altíssimo. Hoje eu li num outro lugar, né, que era na faixa de 15% e tal. Mas nesse texto que eu li, desse grupo que eles fizeram, que eles foram tratar comorbidades, era um grupo que eles foram entender as comorbidades. E aí eles foram ver os pacientes, eles pegaram pacientes de vários transtornos e foram vendo cada um daqueles transtornos, quais eram as outras comorbidades que eles tinham. E aí, naqueles grupos, eles chegaram nessa conclusão. Era altíssimo. Então, eu fiquei, gente, faz sentido isso total para mim.
porque a pessoa ela tem um TDAH basal que vem com ela lá na infância e tal. As estratégias que ela vai utilizando e como ela vai aprendendo a utilizar aquelas estratégias de coping mal adaptativo, elas vão criando a possibilidade de um transtorno. Mas eu não estou dizendo que não tenha a parte biológica, não é isso. Ela já tem a propensão para a parte biológica também. Não estou dizendo que não. Não, uma coisa não anula a outra. Não anula a outra. Mas a estratégia comportamental que vai sendo desenvolvida, ela vai criando esse campo, esse momento propício para esse desenvolvimento de outros transtornos. Então, isso eu acho que é interessante a gente falar disso, assim, porque eu vejo muito alguns pacientes depressivos que chegam para mim no consultório, que às vezes é até muito de pacientes obsessivos, assim, não especificamente obsessivos com toque, com rituais, aqueles às vezes mais com toques de tabu em alguns casos, mas às vezes só com pensamentos obsessivos, aquela coisa de ficar lá querendo preocupar naquela funcionamento mais obsessivo. Eu percebo muito neles TDAH basal. Então, eles ficam tão apavorados e eles não observam. Então, chegam na vida adulta com uma ideia: eu sou falho, eu sou pior do que os outros, eu sou incapaz. Isso, a autoestima começa a ficar muito prejudicada. E essa pessoa pode desenvolver depressão. Ela também tende a sofrer bullying na escola, porque é o burro da classe e etc. Né? Então, isso também é muito importante. Falando um pouquinho de comorbidade também, Rê, eu andei estudando. Bom, você apresentou junto comigo lá no Congresso de Roma, né? A partir da minha clínica, a partir do meu consultório, eu comecei a perceber, né? Como eu sou sexólogo, eu atendo muitos pacientes com ejaculação precoce, com disfunção erétil, com baixo desejo sexual, com compulsão sexual, né? Enfim, né? Uma série de dificuldades sexuais, né? E eu fui percebendo que a hora que eu entrevistava essas pessoas e examinava essas pessoas tinham TDAH, né? Assim, era muito comum isso acontecer, né? E eu nunca tinha lido essa combinação, né? Essa comorbidade. Não é comum a gente ver isso nos artigos científicos, né? E quando eu fui ler, realmente tem uma baita conexão entre TDAH e disfunções sexuais, ejaculação precoce, disfunção erétil, compulsão sexual, baixo desejo. Por quê? Porque a pessoa, ela tá ali na relação sexual e ela começa a pensar na morte da bezerra, por exemplo, né? E aí ela perde a ereção. Ou então, ela é muito impulsiva, então ela desenvolve uma compulsão sexual, por exemplo, né? Então, estou dando alguns exemplos também de comorbidades que normalmente não são vistas pelos médicos, mas que são importantes. Se vocês tiverem essa dificuldade, vocês falarem para o médico: olha, eu tenho ejaculação precoce, olha, eu tenho disfunção erétil, né? Não tenho desejo sexual, enfim. Essas coisas precisam ser faladas e tratadas junto com o TDAH, né? É interessante isso que você colocou, porque o TDAH ele tem uma tendência muito a essa questão de vícios em geral. E vícios e compulsões em geral. E o que a gente observa por isso? Porque como eles são muito imediatistas e eles fazem a coisa de uma forma muito imediata, muitas vezes eles estão desregulados emocionalmente. Então, como eu estou desregulado, eu estou chateado porque aconteceu uma coisa aqui, porque eu fiz uma bobagem. E faz mesmo, porque o TDAH faz mais bobagem. E faz mesmo. Eu por muito tempo, Eduardo, né? E assim, até hoje, sabe qual que é meu erro cognitivo basal, assim, o que eu mais tenho, né? É o erro de personalização. Eu acho que é tudo comigo. Eu acho, meu primeiro pensamento é assim: o que eu fiz dessa vez? Qual foi a burrice que eu fiz dessa vez? É o meu primeiro pensamento, né? Por quê? Porque assim, como eu era o tempo todo alguém chamando a atenção: Renata, desce daí, Renata. Eu vejo meus filmes de criança, meu pai filmava a gente, apesar da idade. Era filme Super 8.
Era filme Super 8. Era sempre assim, desce daí! Não, aí não, sobe não. Então, é o tempo todo alguém gritando. Meu marido falou, gente, impressionante, seus vídeos de criança, tem sempre alguém, Renata, aí não, Renata, Renata, é o tempo todo. Então, assim, essa coisa já dá aquela coisa assim, tipo, né? Deu um troço errado, aonde é que eu errei dessa vez? Então, o que que acontece? As pessoas com TDAH, elas sabem que elas erram mais. E elas erram mesmo, porque elas falham mais mesmo. Agora, se elas aprenderem a lidar com as falhas e crescerem com as falhas, elas viram um sucesso. E esse é que Uhum. pode ser a grande diferença. Não é a questão não está em não falhar, está em você aprender com a falha e criar uma estratégia nova para a sua vida. E isso pode ser diferente. Isso é o diferencial. Mas muitas vezes o problema se dá porque a pessoa está lá mal, porque ela fez alguma coisa, e aí ela quer alguma coisa para dar uma regulada no humor dela ali naquele momento. Ai, eu não estou Isso. Aí legal. ela Aí ela come, ou então ela come. vai no shopping, compra um monte de coisa, ou, enfim, tem uma série de possibilidades aí. Então ela vai Fizeram uma fazer pergunta. Hum, ela vai Fizeram fazer uma mais pergunta aqui coisas bem para tentar interessante. compensar, né? Isso. Para regular a emoção, né? Para lidar com certas emoções de tédio, de tristeza, de raiva, de ansiedade, né? E aí eu vou para um comportamento compulsivo, né? Impulsivo compulsivo, né? Fizeram uma pergunta interessante aqui, né? Como que é feito o diagnóstico de TDAH no paciente bipolar, né? E a anfetamina, né, que é um dos tratamentos aí para o TDAH, né, não seria contraindicado nesses pacientes? Olha, então, na infância e adolescência, esses dois diagnósticos de TDAH e transtorno bipolar, às vezes são bem desafiadores de a gente diferenciar o que é um e o que é outro, tá? Às vezes a gente tem bastante dificuldade. Na vida adulta é mais claro isso, né? Assim, na vida adulta fica mais claro. A bipolaridade na infância e adolescência, ela não é uma bipolaridade clássica que tem episódios de depressão, episódios de mania, episódios mistos, uma coisa assim clara, né? A bipolaridade na infância, a criança ela muda de humor mais ou menos umas 10 ou 15 vezes por dia, né? Então, algumas coisas vão chamando a atenção da gente. Por exemplo, no transtorno bipolar, a gente tem muitas vezes, uma certa arrogância muito grande da criança, né? Assim, sei tudo, eu sou o dono de tudo e tal. Não necessariamente, tá? Mas essa é uma das características que me fazem, parar e pensar um pouco, tá? Outra coisa é o seguinte: para tratar TDAH em alguém que é bipolar, primeiro a gente vai tratar a bipolaridade. A gente vai estabilizar o humor dessa pessoa muito bem estabilizado, para daí colocar o estimulante. O estimulante não é contraindicado para bipolar. Ele é contraindicado se você não estiver com humor estável, se você não estiver usando estabilizadores de humor, né, adequados para aquele paciente. Se você tiver com estabilizadores, o humor da pessoa está ok, você está autorizado a tratar com estimulantes o TDAH dessa pessoa. Outra possibilidade que trata tanto o transtorno bipolar quanto o TDAH é a cannabis também, né? Também é uma outra possibilidade de tratamento que daí pegaria os dois transtornos ao mesmo tempo, né? Mas essa é uma pergunta interessante porque, assim, na infância, as pessoas que têm TDAH na infância, na adolescência, elas tendem a ter um comportamento mais desobediente ou de enfrentar a autoridade, enfrentar os pais, enfrentar o professor, etc. e tal. Eles são mais explosivos, mais irritáveis. Então, assim, a gente tem, na verdade, sintomas muito semelhantes no bipolar da infância e adolescência e no TDAH da infância e adolescência. Esse diagnóstico é um desafio técnico, mas assim, vai depender de cada caso, de cada apresentação clínica e etc, tá?
Na dúvida, digamos assim, eu tô com uma criança aqui que eu acho provável que ela seja bipolar. Trate como bipolar. É mais seguro você colocar um estabilizador de humor nessa criança, primeiro, e depois tratar o TDAH. Como você faz com o adulto, né? Mesma coisa, né? Então, assim, você tá com uma suspeita razoável, enfia um estabilizador de humor, né? Uma coisa que você falou aqui, né? Às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente aqui não vão fazer essa noção, porque você falou, uma das coisas que trata é a cannabis, é bom a gente avisar que é a cannabis medicinal, né? Medicinal. É importante isso, porque muitas vezes as pessoas entendem diferente e aí vão querer elas se autotratarem. E Na aí verdade, o que a gente acontece? sabe Fumar que é maconha... perigosíssimo, porque a gente sabe que a maconha pode surtar e gera esse problema, né? Então a Então, a gente tem que maconha, assim, ela tomar. piora o TDAH. A maconha fumada, ela tem um alto teor de THC, ela piora a atenção da pessoa, tá? Muito. A maconha fumada, ela pode precipitar crises do transtorno bipolar. Crianças, aliás, adolescentes, tipo 12, 13, 15, 16 anos, que começam a fumar maconha, têm uma chance grande não, mas uma chance muito maior do que a população geral de desenvolver psicose, de desenvolver esquizofrenia e transtorno bipolar também, Exato, tá? exato. Então, a maconha fumada, ela não deve ser utilizada de forma alguma na infância e adolescência, tá? Agora, a cannabis medicinal, ela pode ser usada com segurança na infância e adolescência, porque a concentração de substâncias da cannabis medicinal é diferente da cannabis fumada, tá? Então, é seguro usar cannabis medicinal na infância e adolescência, tá? É diferente uma coisa da outra, completamente diferente. E a né? gente precisa, às vezes, chamar atenção, porque as pessoas não sabem, às vezes, diferenciar isso, porque para a gente é tão normal, né? É tão natural, que a gente lida com isso todo dia dentro do consultório, mas às vezes quem está assistindo a gente faz aquela confusão. Ah, o doutor lá, daquele dia, daquela Falou para live, fumar maconha. falou para fumar maconha. Mandou fumar maconha. Tá doido. Né? Até porque a gente perguntaram sabe aqui... o perigo que é a maconha com TDAH, e a gente sabe, aí a gente até, opa, peraí, vamos avisar, né? Porque a medicinal, ela tem substâncias que são separadas, que não acontece na maconha, gente. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Né? E essa questão do alto grau de psicose, você vê mesmo em Portugal mesmo, depois que eles liberaram lá as drogas, o aumento de esquizofrenia que teve no país. Então, assim, muito complicado. Você sabe que existe uma baita discussão com isso, né, Rê? Essa informação que tem vários artigos mostrando isso, mas tem vários artigos mostrando completamente o contrário, assim, completamente nada, tipo, nenhum aumento, tá? Agora, o que a gente sabe pessoas que têm uma predisposição genética a ter esquizofrenia ou a ter transtorno bipolar, se iniciam fumar maconha na adolescência, tem uma chance 20 a 30 vezes maior do que a população geral de desenvolver esquizofrenia ou transtorno bipolar. Qual é o problema disso? O problema disso como é que eu sei quem é que tem a predisposição genética a desenvolver esquizofrenia e transtorno bipolar? Esse é o problema. A gente não sabe. Entendeu? Então, na adolescência, não se fuma maconha. Não se deve fumar maconha. Tá? Mas agora, eu já tive paciente surtado com mais de 30, tá? Não. Tudo bem. Não, mas essa pessoa provavelmente... Maconha, com mais de 30, surtou por causa da essa pessoa provavelmente já tinha uma propensão bem grande à psicose.
né? Assim, porque na vida adulta é Sim. muito raro isso acontecer, né? Assim, mas Sim, ok. mas é bom assim, o que que eu tô colocando assim, eu já tive paciente com mais de 30 que teve esse problema, né? Então, assim, a gente tem que ter uma atenção especial a esse tipo de coisa, principalmente. Adolescência, então, é perigosíssimo, gente. Então, os pais que estão aqui nos assistindo, eu acho que a gente tem que fazer a psicoeducação mesmo, assim. Uhum. E tem que mostrar sobre os problemas que isso gera, que são gravíssimos, e é muito complicado depois. Eu vou responder uma última pergunta e aí a gente vai ter que ficar por aqui, gente, porque tá dando o horário aqui, daqui a pouco a nossa conexão cai, tá? Então, olha, o pessoal tá falando assim, ah, mas no TDAH então tem que usar, ou no bipolar, bastante CBD, bastante canabidiol com pouco THC. Na verdade, mais ou menos isso, tá? Por quê? Porque assim, o que melhora o TDAH não é o CBD, não é o CBD, é o THC, tá? Só que você não dá THC para a pessoa puro. Você dá numa concentração junto com o canabidiol, e é o canabidiol que bloqueia o efeito de barato da maconha, o risco de psicose, o risco de transtorno bipolar e etc. Se você der a cannabis medicinal na infância e adolescência, isso é seguro, porque ela tem uma grande taxa tanto de canabidiol quanto de THC. Agora, para tratar TDAH, qual das duas que trata? É o THC. Só que o problema é, tá bom, então, fumar maconha então deveria melhorar o TDAH. Só que na maconha fumada você tem isso daqui, ó. Você tem uma desproporção enorme entre a quantidade de THC e a quantidade de canabidiol. Aí ela se torna perigosa, certo? Gente, se despede aí, Rê. Gente, ó, obrigada, querido. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Foi ótimo. Quem depois quiser seguir a gente lá no Cognitiva CT, fica aqui o convite, conhecer o Cog Planner, conhecer o trabalho que a gente faz lá na clínica, estão todos convidados, né? Foi um prazer enorme estar aqui, foi ótimo mesmo. Eu espero que as pessoas tenham gostado. A Rê é uma parceirona de trabalho. A gente tem vários pacientes em conjunto, né? Eu adoro trabalhar com a Apesar da Rê, distância, né? apesar da Apesar, distância, né? Mas a gente trabalha muito bem junto, né? Eu e ela. mesmo. Gente, olha, eu agradeço muito todos os participantes aí da nossa live, as perguntas que foram feitas. Espero que a gente tenha ajudado um pouco aí. Mas esse é um tema que, olha, a gente poderia conversar por dias, na verdade, né? Então tá bom. Beijos para Obrigada, querido. todos. Beijo, Obrigada, Rê. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.